Olá pessoal, eu sou o Dr. Fernando Stefanato Buranello e estou inaugurando hoje aqui um sistema de apresentação onde a gente vai estar falando a respeito dos alinhadores invisíveis. Hoje muitos profissionais, dentistas e ortodontistas têm dúvidas e sem sombra de dúvida também para os pacientes que hoje podem ter uma alternativa bem confortável no tratamento dos seus dentes. Então, para trazer um pouco mais de luz, para trazer um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, que ainda existe bastante dúvida, a gente vai gerar esses vídeos e nos mandem dúvidas, nos mandem perguntas que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo, tá joia? Então vamos falar um pouquinho a respeito do sistema da Estética Aligner. Hoje, um sistema muito interessante que permite a correção de diversos tipos de problemas dentários de forma muito confortável, realmente uma alternativa à ortodontia convencional. E vocês vão perceber que as indicações elas vão muito além dos pequenos movimentos. Então, vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso hoje. Uma série de informações vocês poderão encontrar também no nosso site www.esteticaliner.com.br. Bom, aqui uma breve apresentação. Eu sou o Fernando, sou mestre especialista em ortodontia pela São Leopoldo Mandic, sou diretor científico da Estética Aligner, coordeno cursos de especialização em ortodontia. Já dei aula em Recife, Caruaru, Anápolis, Chapecó, Campinas, andei rodando um pouquinho. Colaborei com o livro Diagnóstico em Ortodontia, fundamentado nos princípios da atratividade facial, e sou autor de artigos e palestras nacionais e internacionais. E hoje quero estar trazendo essa informação para você a respeito desse sistema que é fantástico para corrigir os seus dentes. Então, hoje, a busca, na verdade, os alinhadores invisíveis, embora eles tenham sendo tratados como um sistema novo, na verdade, ele já remonta a mais de 50 anos. Técnicas que já utilizavam esses sistemas, essas plaquinhas, para melhora da correção. Entretanto, foi recentemente, com o avanço da tecnologia, que permitiu que a gente tivesse um resultado muito mais adequado e que permitiu também que a gente abordasse casos cada vez mais complexos. Então, eu vou mostrar para vocês uma ortodontia não de pequenos movimentos, mas de grandes amplitudes de correção, de casos de grande complexidade também. E hoje é um momento onde os nossos clientes eles têm uma opção de um tratamento mais confortável. Eu costumo brincar que hoje quem gosta dos brackets é o dentista. Hoje o paciente ele tem uma opção e essa opção está nos alinhadores. Hoje uma alternativa bem confortável. Vou mostrar para vocês ao longo dessa apresentação alguns casos que a gente tem tido bastante sucesso na correção. Então hoje essa busca por parte dos pacientes, sem sombra de dúvida, é justificável, afinal os alinhadores eles são estéticos, eles são confortáveis e sem sombra de dúvida eles são muito eficientes. Então, como que se dá o processo, né? Hoje o processo para início de um tratamento, ele se inicia com uma consulta clínica, onde o profissional vai avaliar a viabilidade do tratamento com os alinhadores. É feita uma documentação ortodôntica, depois são gerados modelos físicos e digitais. É feito todo um planejamento virtual, inclusive esse planejamento ele pode ser apresentado por paciente. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como que é feito isso, dá para entender muito bem para onde vai cada um dos dentes e com base nisso são gerados os alinhadores. É uma sequência contínua de alinhadoras que vai gerando os resultados. O que é interessante, a forma com a qual a Estética Aligner trabalha é que nós geramos alinhadores para o período de 4 meses. Isso permite um grande controle do tratamento e permite também uma boa adaptação dos alinhadores. Além disso, o paciente pode estar realizando qualquer procedimento clínico em conjunto com o tratamento ortodôntico. Então, hoje realmente é um sistema que traz muitas vantagens para os nossos pacientes. Então vamos falar um pouquinho sobre como que é gerado todo esse processo. É uma sequência
caso haja perda ou modificação, é fácil do próprio paciente fazer, porque nos ajustes ele já tem um backup com ele. Se perdeu o aparelho, jogou fora, aconteceu qualquer coisa, ele já tem um próprio backup. Então, a continuidade do caso, ele vai de uma forma muito tranquila. E ao final do período de 4 meses, a gente gera isso como uma forma ideal, a gente gera uma nova moldagem para avaliação da evolução do caso, para continuidade, e aí a gente tem uma janela de oportunidade para que qualquer mudança anatômica dos dentes possa ser refeita, uma mudança de planejamento, ou seja, é um sistema que se adapta ao paciente, não o paciente que se adapta ao sistema. Hoje uma alternativa muito interessante, é extremamente estético, é extremamente confortável, e tanto que eu estou usando. Olha, o vídeo está pequenininho, mas o aparelhinho que fica na minha boca não atrapalha, é confortável, é extremamente estético. Então vocês vão ver que hoje é uma alternativa muito interessante à ortodontia convencional. E vamos falar um pouquinho das vantagens. Quais que seriam as vantagens aos nossos pacientes? Sem sombra de dúvida, a estética hoje é um fator importantíssimo, a busca pela estética, pelo conforto. Esses alinhadores te permitem isso, a facilidade de higienização, porque você remove os aparelhos para poder higienizar. Então, você tira para se alimentar, você não tem restrição alimentar, você come tudo normalmente e ao final da alimentação já se colocam os aparelhinhos. A facilidade de higienização, enquanto que outros tratamentos dificultam e muito a higienização dos nossos pacientes, hoje a gente tem uma opção muito interessante, essa facilidade realmente que o paciente tem de tirar o aparelho para higienizar, passar o fio dental, é tudo muito tranquilo. As consultas são muito rápidas, afinal hoje em dia ninguém tem tempo realmente, muito menos para perder no dentista. Hoje a gente tem uma alternativa, já que todo o processo ele é guiado por computador e o processo ele é gerado com uma série de ferramentas de precisão. O dentista não vai precisar ter o paciente na cadeira para que essa ativação seja gerada, ou seja, tudo isso é feito fora do paciente. Então as consultas realmente são muito rápidas. Então é uma grande vantagem que os nossos pacientes acabam tendo. Permite realizar outros tratamentos clínicos, enquanto que na ortodontia convencional o paciente era obrigado a fazer todo o tratamento prévio, restaurações, tratamentos de canais, tudo isso pode ser feito em conjunto com o tratamento ortodôntico. Então, hoje a gente tem uma grande vantagem. Para o profissional, nós também temos muitas vantagens. Lembrando, esse é um vídeo que é voltado tanto para o paciente quanto para os dentistas. Hoje é um aumento do público-alvo, um aparelho que tem uma grande aceitação por parte dos pacientes. Hoje a gente percebe que existe um nicho de pacientes que não estão dispostos a utilizarem qualquer outro tipo de aparelho. E eles buscam profissionais que realmente estão capacitados, que estão habilitados a trabalhar com esses sistemas. Então hoje a gente tem, sem dúvida, uma demanda muito grande por parte dos pacientes. Uma redução dos trabalhos clínicos, já que todo o processo, como eu havia dito, ele é feito numa fase laboratorial. Existem procedimentos importantes a serem realizados pelo profissional, mas 90% dessas ativações já estão presentes nos alinhadores. A redução de emergência, isso também é uma redução de emergência por parte dos pacientes, onde a gente vai ter, sem sombra de dúvida, uma quantidade muito grande de problemas que podem ser resolvidos pelos próprios pacientes. Se a borda do aparelhinho machucar, com uma tesourinha ele consegue fazer esse recorte, ou com uma lixinha de unha, se ele perder um alinhador, ele tem um alinhador de reserva, então fica muito fácil ele resolver essas pequenas emergências. Consultas mais rápidas, isso também é uma vantagem para o profissional. Hoje um aumento do ganho, existe uma busca muito grande por parte desses aparelhos.
é possível prever os resultados, inclusive com uma apresentação computadorizada. Você consegue apresentar essa estimativa de resultados para os seus pacientes, fica muito fácil a comunicação. O paciente entende para onde cada um dos dentes vai estar se movimentando. Menos suporte da equipe de apoio, essa é uma possibilidade fantástica, já que o processo clínico é muito reduzido, já que a gente tem um processo laboratorial extremamente complexo por trás disso. Agrega valor a serviços que já são oferecidos e esses pacientes muitas vezes começam o tratamento ortodôntico, querem fazer o clareamento, eles podem utilizar os próprios alinhadores para estar realizando esse clareamento. E permite realizar outros procedimentos clínicos, mesma situação. O paciente ele pode fazer dentística, ele pode fazer uma reabilitação. Eu já tive uma paciente, inclusive, que fez uma troca de uma coroa ao longo do tratamento ortodôntico e isso não inviabilizou nem o tratamento, nem os alinhadores que nós já tínhamos produzidos, exatamente pela vantagem de se poder fazer uma moldagem a cada 4 meses. Então, vou mostrar para vocês alguns casos clínicos. Sem sombra de dúvida, os alinhadores estão indicados para pequenos movimentos. Aqui um caso de apinhamento já moderado, com um pouco de desvio de linha média, onde foi trabalhado com expansão e o alinhamento. Aqui você consegue enxergar isso. Casos de pequenas recidivas, onde a gente tem a necessidade de pequena movimentação, tudo isso ele pode ser realizado com o sistema de alinhadores. Então, aqui um caso onde a paciente já havia feito um tratamento ortodôntico prévio. E vamos falar um pouquinho sobre tratamento ortodôntico. É importante, após qualquer tipo de tratamento ortodôntico, é importante que venha uma fase de contenção para manutenção dos resultados. Quando o paciente não utiliza um aparelho de contenção, a chance de recidiva, de retorno do problema, ela é grande. Então, hoje, os alinhadores, inclusive podem ser utilizados como aparelhos de contenção. Então, você tem uma contenção extremamente confortável, que o paciente não tem o menor problema, inclusive nessa fase inicial de contenção, onde o uso tem que ser de 24 horas, ele não tem o menor problema em fazer o uso desses aparelhos. Um resultado bem gratificante por parte da paciente. Aqui um outro casinho de uma pequena recidiva. Nessa imagem a gente já vê o paciente com o uso do alinhador e aqui a gente teve um resultado muito rápido. Então o paciente ficou um período sem usar a contenção, abriu um diastema, que é esse espacinho entre os dentes de cima, e com o aparelho eu pedi para que ele voltasse em 3 dias depois para a gente fazer uma nova foto. É claro que em 3 dias isso ainda não é movimentação ortodôntica, isso é um pouco de compressão do ligamento periodontal, deflexão óssea, gerando esse resultado, e a persistência do uso da contenção vai conseguir fechar esse movimento. E é super importante que a gente mantenha realmente esses resultados com um acompanhamento presente dos nossos pacientes. Aqui uma vista superior, onde a gente vê a parte de cima dos dentes, uma vista oclusal, onde também haviam espaços entre os caninos. Colocou a contenção, 3 dias depois o resultado já está visível, os pacientes relatam bastante isso, é fácil que eles percebam a movimentação dos dentes. E o que é interessante é que o paciente acaba só percebendo o tratamento dele melhorando. Então aqui é um outro caso de diastemas. Uma pergunta que sempre me fazem é com relação a tempo. O tempo está diretamente relacionado com a amplitude de movimentação que esse paciente vai sofrer, ou seja, de acordo com a complexidade do caso. Você tem um dente torto, esse dente ele é corrigido rápido. Agora você tem inúmeros movimentos a serem obtidos, você tem um problema mais severo, tudo isso acaba demandando mais tempo. E essa previsão de tempo, sem sombra de dúvida, o seu ortodontista vai poder estar estimando para você. O uso dos alinhadores requer bastante cooperação por parte dos pacientes. Os pacientes são um fator ativo na obtenção dos resultados. Ou seja, o paciente utilizou de forma adequada, vamos ter um resultado excelente. Se o paciente não utilizou, o resultado ele é comprometido. A boa vantagem
é que esses são aparelhos que eles são muito dedo duros. Então, se o paciente não estiver utilizando da forma correta, sem sombra de dúvida, a gente vai perceber, e aí não tem desculpa. É muito fácil a gente perceber um paciente que está utilizando de forma correta de outro que não está. Eu diria para vocês que a falta de uso, a falta de colaboração é muito pequena. Ela até existe, mas ela é muito pequena. Os pacientes se adaptam super bem. Eu estou usando, acaba sendo bem tranquilo realmente. Esse é um caso onde a paciente já tinha mordida cruzada, uma grande atresia dos arcos inferiores, bastante falta de espaço. O alinhador ele é uma ferramenta fantástica para ganhar corredor bucal, para expandir. Então, esse é um tratamento que foi todo gerado com alinhadores. Aqui a vista oclusal dá para a gente ver bem essa falta de espaço que a paciente tinha, que ela apresentava. A vantagem da moldagem a cada 4 meses é que permite que o tratamento na dentição mista ele possa ser realizado. Então, essa era uma paciente que ela tinha desvio de linha média, ela estava numa fase de troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes, onde os alinhadores eles vão guiando a erupção dos dentes. Então, aqui a gente consegue ver bem, de uma forma bem clara, como que o dente ele vai sendo reposicionado. E essa foi uma das pacientes que ao final do tratamento também acabou fazendo um clareamento. E ela usa o próprio alinhador para aplicar o gel clareador. Aqui mais uma nova paciente, uma idade bem jovem, onde ela ainda tinha bastante dentes de leite, mas a gente já percebia falta de espaço. A falta de espaço não é autocorrigida, ou vamos dizer assim, ela é raramente autocorrigida. Então, eu preciso ajudar o meu paciente para que os dentes permanentes possam erupcionar com qualidade. E hoje, os alinhadores são uma ótima alternativa. Em fases precoces, inclusive, o paciente não faz o uso na escola dos aparelhinhos. Então, acaba sendo bem tranquilo esse uso quando o paciente está em casa, então fica fácil de a gente acessar. Então, olha a falta de espaço e como que esse espaço ele foi realmente adquirido. Então, hoje, o alinhamento ele pode ser obtido desde fases muito precoces. O meu paciente, outra pergunta comum com relação às idades, para que idades os alinhadores estão indicados. O meu paciente mais jovem tem 4 anos e eu tenho uma senhora que é uma gracinha, que ela tem 76 anos e está utilizando os alinhadores. Sem sombra de dúvida, a maior faixa que procura é em torno dos 25 aos 45 anos. Agora, a gente tem pacientes de todas as fases. E hoje isso mostra a versatilidade desses alinhadores. Eles te permitem recursos bem interessantes e bem confortáveis ao paciente. Então, aqui mostrando, na última linha de fotografias, a gente percebe a paciente já com o uso das contenções, aguardando a erupção dos próximos dentes, dos dentes permanentes, e o espaço que já fica presente no alinhador para que o dente se erupcione na posição. Ela também vai fazendo trocas sucessivas para a geração desses resultados. Essa era uma outra paciente bem jovem que procurou porque ela estava sofrendo bullying. Ela tinha uma alteração significativa nos dentes anteriores, com bastante rotação, dente bem tortinho realmente, e isso incomodava muito a ela, os amiguinhos pegavam no pé dela. Então, com 3 meses de tratamento, a gente pode já ver um resultado muito interessante. Aqui numa vista oclusal dá para perceber que não foi só o alinhamento dos dentes, mas que também foi gerada expansão para que os próximos dentes permanentes erupcionem, que eles tenham espaço para erupcionar com qualidade. E aqui, 6 meses depois de tratamento, a gente finalizou essa primeira etapa, onde a gente tratou a queixa da paciente, já garantindo um espaço mais adequado para os dentes permanentes. É claro que num segundo momento essa paciente ainda volta para fazer um novo tratamento, mas hoje o espaço para a erupção dos dentes permanentes está todo garantido. A gente consegue fazer casos graves, esse é um caso muito interessante e
E esse é um caso que mostra que não existe mágica em ortodontia, não existe um aparelho que sirva para tudo. Hoje, a gente trata com os alinhadores mais de 92% dos problemas dentários. Então, isso significa, quando o paciente entra no teu consultório, a maior chance é de que ele tenha um caso que tenha indicação para o uso de alinhadores. Agora, é importante a gente conhecer a indicação. Os alinhadores, por eles serem de um material muito flexível, muito liso, e a superfície do dente também, algumas situações onde a gente requer um momento de força mais adequado para trabalhar uma inclinação, esse é um aparelho que ele pode ser conjugado. Então esse foi um caso onde a gente tratou de canino amolar com o uso dos alinhadores, e nesse pré-molar que ela tinha uma infraoclusão, uma inclinação muito severa, a gente utilizou realmente um acessório de brackets, onde a gente reduziu o tempo de uso de brackets até que melhorasse esse posicionamento. Ou seja, os alinhadores, vocês estão vendo, eles têm uma grande amplitude, e naqueles casos onde eu tenho alguma dificuldade, eu vou utilizar o uso de algum acessório, desde um bracket a um attachment, que são acessórios de resinas construídos diretamente sobre o dente, mas hoje a gente tem grandes possibilidades de fazer um tratamento muito confortável para os nossos pacientes. Pacientes adultos com muita falta de espaço, biprotrusão, hoje a gente tem uma alternativa fantástica, que esses alinhadores eles trabalham muito bem a expansão. Além disso, a gente pode utilizar de recursos como desgastes, slices, como uma forma de resolver essa discrepância. Então hoje a gente tem uma alternativa muito interessante. Vou mostrar alguns casos, inclusive, que vem mudando essa percepção e mostrando realmente o grande potencial que a gente tem do uso dos alinhadores. Essa é uma paciente que tem uma classe 2.1, severa, são 6 milímetros de correção sagital, então é possível utilizar os elásticos com os alinhadores, é possível que a gente consiga grandes amplitudes de correção. A grande relação é, quanto maior for a complexidade do caso, automaticamente maior vai ser o tempo de tratamento. Então, a relação do tempo está diretamente relacionada a complexidade, a necessidade de movimentação dos dentes. Mas hoje, vejam, é possível corrigir relações sagitais, inclusive severas, dos nossos pacientes. Esse é um caso onde a gente teve toda uma remodelação, trabalhamos com a expansão, foi feita a distalização e uma mecânica bem interessante obtida exclusivamente com o uso de alinhadores. Essa foi a nossa primeira paciente com biprotrusão. Então aqui do lado esquerdo da tela a gente percebe essa projeção mais acentuada dos dentes e a melhora do ângulo intericisivo. Dá para a gente ver bem isso aqui, a alteração do eixo, do longo eixo dos dentes. Um resultado muito interessante, porque biprotrusão na fase adulta você tem poucos recursos. Muitas vezes no paciente adulto você começa, dependendo da técnica que você utiliza, você acaba tendo que recorrer às extrações. Não é errado pensar em extrações num paciente adulto com biprotrusão. Hoje a gente tem tido resultados muito interessantes, sem que haja a necessidade da gente intervir com extrações para esses casos. E isso se dá pelo controle do incisivo inferior. Trabalho com ortodontia convencional fixa há mais de 12 anos, ministro aulas, coordeno cursos em ortodontia convencional e me surpreendem os resultados de controle do incisivo inferior. A gente sabe que ao trabalhar com brackets e fios, existe naturalmente uma tendência à vestibularização que precisa ser controlada ao longo de todo o tratamento, e muitas vezes isso se mostra de uma forma complexa. Os alinhadores trazem uma vantagem fantástica, tanto que hoje, classe 3, eu não trato mais com bracket, ponho a mão, que só de pensar em colar os brackets na boca do meu paciente classe 3, que está numa relaçãozinha de topo, pumba, cruzou. Cruzou, a gente sofre para recuperar. Hoje a gente tem uma alternativa que me dá um controle fantástico, vocês vão ver alguns casos, o caso de classe 3 aqui também. Aqui mostrando para vocês, essa foi uma paciente que ela tinha uma severidade bem grande, bastante falta de espaço.
um resultado fantástico, um bom alinhamento. E na vista oclusal, chama atenção os pré-molares inferiores. Os prés inferiores da paciente, ela tinha uma alteração de forma, um dente mais alongado, achatado, e isso automaticamente, se eu passasse um fio, colasse um bracket, eu teria problemas, ele estaria mexendo com dentes que estariam bem posicionados. Então foi uma opção minha manter esses dentes, embora de formato alterado e posicionamento não tão correto, ele estava bem relacionado com o antagonista, que é o dente de cima. Eu optei por manter esses dentes nessa posição. E quando a gente olha um caso assim, você vê, poxa, bonito, expandiu, alinhou, agora a gente não tem a realidade. Daí a importância da cefalometria. Aqui a gente mostrando uma avaliação cefalométrica do paciente, onde ela tinha um ângulo interincisivo de 110 graus. Poxa, 110 graus é biprotrusão. Biprotrusão com aquela discrepância negativa dentária, você pensa em extrações. E esse foi um caso que não foi feito com extração, onde a gente teve um resultado fantástico, um sorriso bonito, bem finalizado do paciente. E ao final do tratamento, esse ângulo de 110 ele foi mantido, ficou em 109. Olha só, pessoal, que interessante como o controle do incisivo inferior foi bem efetivo. Aqui algumas áreas de sobreposição, basio-násio em násio, basio-násio em CC, onde a gente vai avaliar o eixo facial sem rotação horária da mandíbula. É interessante que nesses casos a gente tem tido excelentes resultados no controle rotacional mandibular. Agora sim, basio-násio em násio, paciente adulta, claro, não tem alteração ortopédica da maxila. Aqui, a XPM e PM, a gente avalia a movimentação do incisivo inferior. Lembra que é um caso que tinha uma severidade muito grande e falta de espaço, onde o controle foi fantástico. Vamos dizer que ele projetou 0,5 milímetro, 1 milímetro no máximo desse incisivo inferior. Enquanto que espinha nasal anterior sobreposta com espinha nasal posterior, a gente tem aqui um caso onde a gente avalia os dentes superiores. Então, o resultado que foi gerado principalmente no torque do longo eixo dos incisivos. Resultado muito interessante realmente. E aqui a sobreposição do perfil facial da paciente. E o sorriso final gerado. No final do tratamento, paciente bem feliz, bem satisfeita. Aqui um outro caso de paciente adulto, às vezes as fotos enganam um pouquinho, mas vocês vão ver que ela tem uma senhora classe 2, então aqui uma classe 2 grave num paciente adulto, caso difícil, bastante movimentação a ser obtida e um resultado fantástico, bela expansão, alinhamento de todos os dentes. E o interessante, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a queixa do paciente era assim, poxa, o que me incomoda é o lateral, é esse dente tortinho. Ela falava até assim, eu só tenho um dente com problema. E essa era a percepção do paciente, que é válida, mas para a gente chegar na queixa da paciente, que é só esse lateralzinho, vocês vão ver que a gente fez uma grande movimentação, todo o setor posterior precisou ser corrigido previamente, ou seja, ela só vê esse dentinho melhorar ao final do tratamento. E eu tinha dificuldade antigamente de mostrar isso para os meus pacientes, para que eles compreendessem que o caso deles não é só um dente, ou seja, eu preciso corrigir uma grande quantidade de dentes para poder chegar na queixa principal do paciente. E hoje, essa checagem virtual 3D me ajuda bastante. Então, aqui mostrando um estudo, onde a gente apresenta a avaliação oclusal dos dentes, onde a gente vai ter avaliação do relacionamento, vejam o contato mais traumático que a gente está tendo nos incisivos centrais superiores e automaticamente nos inferiores. Essa é uma avaliação onde a gente vai fazendo ao longo a cada nova moldagem. Esses são os modelos digitalizados da paciente, avaliação oclusal. E a expectativa de resultado, isso é apresentado para os pacientes nas primeiras consultas, então ele consegue ver essa modificação dos dentes. E aqui a gente tem um vídeo onde, de todas as etapas do tratamento, onde a gente vai trabalhar com expansão, melhorando o espaço para alinhamento e nivelamento dos dentes, e posteriormente a gente vai estar fazendo essa correção sagital. Então os dentes vão assumindo uma posição cada vez melhor. É muito interessante, são casos onde realmente o paciente só percebe o sorriso dele melhorando.
ao longo de cada uma dessas etapas. Vou colocar aqui numa vista oclusal, que fica mais fácil a gente ver a movimentação dos dentes. Então, dá uma olhadinha aqui no arco superior, e claro, vejam também o inferior, mas aí eu quero mostrar para vocês essa melhora realmente do lateral, que era a grande queixa da paciente e que acabou sendo só corrigida depois que foi feita a correção sagital. Olha só, a distalização que vai se decorrendo e aí sim criei espaço para que o dente, aqui no caso o dente 22, incisivo lateral, do lado esquerdo do paciente, fosse corrigido. Legal. Essa é uma sobreposição que é muito interessante, porque mostra em cinza como era o formato dos dentes do paciente e depois dessa correção gerada, o azul, a expectativa final de movimentação. Então aqui a gente tem um caso bem interessante, onde nessa imagem a paciente fala assim, poxa, realmente então meus dentes precisam se movimentar, tudo isso? Pô, realmente tem muito caminho a acontecer. Então, um caso bem interessante, onde a gente pôde apresentar de uma forma bem clara, objetiva para os nossos pacientes. E nesse momento ela falou, poxa, legal. E ela topou um tratamento de 24 meses, e a estimativa foi de 24 a 30, e realmente eu precisei utilizar os 30 meses, uma correção severa, classe 2, mordida profunda, falta de espaço, ou seja, na fila do problema, o paciente passou 3 vezes, tinha bastante coisa para corrigir num caso como esse, mas o resultado foi fantástico. Aqui as radiografias, então aqui a radiografia panorâmica do caso, mostrando o controle e são aparelhos que têm se mostrado com um potencial de remodelação apical muito inferior. Esse é um caso grave, onde a paciente tinha mordida cruzada, lateral direita, uma grande falta de espaço, e é um caso que foi tratado exclusivamente com alinhadores. Esse é um caso onde a gente extraiu dentes, onde a gente trabalhou realmente com os alinhadores, ou seja, os alinhadores também podem ser utilizados em casos de extração. Tem as suas limitações? Claro que tem. Qual é a grande limitação? Quando você faz uma extração com o objetivo de resolver uma discrepância dentária e não cefalométrica, você vai ter um bom resultado. Ou seja, eu tirei um dente para alinhar melhor os outros dentes que não tinham espaço. Quando você faz uma extração para resolver um problema cefalométrico, típico classe 2-1, paciente adulto, que você extrai primeiro os pré-molares com o objetivo de reduzir toda a bateria anterior, superior. Esse não é um caso que está bem indicado para o uso dos alinhadores. Não pela ancoragem máxima que você poderia realizar com o auxílio de mini implantes, mas sim pela amplitude de movimentação de toda a bateria anterior, superior, que teria que ser retraída. Não é uma boa indicação para os alinhadores. Em contrapartida, hoje vocês estão vendo que as amplitudes de caso que nós podemos tratar com os alinhadores, ela é realmente bem grande. Então aqui a gente tem um caso bem interessante, o alinhamento realizado. Essa ainda foi uma paciente que perdeu um dente ao longo do tratamento, ela precisou realizar uma coroa de implante e a gente colocava, inclusive, o próprio provisório, o alinhador auxiliou ela a segurar, a colocar um provisório para ela. Na minha opinião, não era a melhor das opções, mas a paciente ficou bem satisfeita em utilizar dessa forma. Então aqui a gente tem um caso bem interessante. E aqui o inicial e o final, nos modelos, intercuspidação que foi gerada, e a vista oclusal é fantástica, né? Aí assim a gente consegue ver realmente quantos dentes foram corrigidos, quanto eles foram bem posicionados, o trabalho do arco inferior que foi bem complexo, a gente teve um resultado muito gratificante e a paciente ficou muito satisfeita ao final de todo o tratamento. Então hoje, sem sombra de dúvida, os alinhadores invisíveis, eles são uma opção viável de tratamento. A gente consegue abordar inúmeros casos com o uso dos alinhadores e eu espero que nesses breves casos, ao longo dos próximos vídeos, vou apresentar mais casos, a gente tem muito caso aí para mostrar. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar que, sem sombra de dúvida, os alinhadores estão indicados para casos suaves, mas também para moderados e severos. Então, aquela ideia já um pouco antiga de que os alinhadores são apenas para pequenos movimentos,
atualmente essa não é a minha realidade, com certeza não vai ser a realidade de vocês. Hoje existe uma alternativa, é importante para você como profissional estar antenado, ter mais essa opção terapêutica para oferecer para os seus pacientes também. E eu espero que vocês tenham gostado, esse é o nosso primeiro vídeo, virão muitos mais por aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, nos envie, nós vamos estar respondendo todas elas, vamos gravando novos vídeos, mas aqui para mostrar um pouquinho dessa amplitude do tratamento com o uso dos alinhadores. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, grande abraço e até a próxima.